Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz e a alegria de Jesus ressuscitado estejam dominando a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma, todo o nosso ser. Este é o 4º vídeo de formação para a fraternidade. E hoje eu quero começar um assunto muito importante. Sem o conteúdo desse assunto, não existe vida fraterna, não existe comunidade, não existe igreja. A nossa fé acaba, a nossa esperança vai para o espaço e a caridade nem se diga. O assunto de hoje é a oração como encontro de duas vontades. E eu quero colocar uma base, um fundamento para aquela oração que nós aprendemos no querigma, a oração do abandono. Esta oração me acompanha desde o início da comunidade. Aliás, antes de 1984, quando a nossa comunidade começou. Eu fui fazer um retiro dirigido na linha inaciana, numa casa de retiros do Cenáculo, o Cenáculo em São Paulo. E foi ali que eu aprendi essa oração do abandono de Charles de Foucault. E ela me acompanha desde então. Mas para nós chegarmos nela, convido você a rezar comigo, a fazer comigo, a renovar comigo a consagração ao Espírito Santo. Somos consagrados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E quando se trata de aprendermos, quando se trata de nós assimilarmos o que Deus Pai quer nos ensinar, é através do Espírito Santo. Que Ele tome posse de todo o nosso ser neste momento. Digamos juntos: Senhor, Espírito Santo, consciente e livremente, como filha de Deus, ao vosso dispor coloco os dons mais preciosos que recebi do Pai, a vida e a liberdade. Podeis dispor de mim como, quando e quanto quiserdes. Inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova senão pelo vosso sopro de vida. Por vossa inspiração, eu possa conhecer a vontade do Pai e fortalecer-me no seu incondicional e amoroso cumprimento, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação de seu amor. Dai-me o que não sei nem ouso pedir. Tirai de mim o que não consigo ou não quero vos dar. Com toda liberdade, fazei de mim uma verdadeira e amorosa escrava do Senhor. Tudo isso vos peço e espero, para o bem da Santa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome de Jesus. Amém. Como eu vinha dizendo a vocês, hoje eu quero colocar uma base bem fundamentada para que a oração do abandono
que por regra de vida nós devemos fazê-la toda vez que vamos estudar ou vamos nos atualizar, vamos tomar contato com a nossa regra de vida, seja um parágrafo por dia, seja por semana, mas sempre que nós tivermos nossa regra de vida para uma leitura espiritual e não perder de vista os nossos compromissos, isto deve ser antecedido com a oração do abandono de Charles de Foucault. Vamos então agora ao nosso segundo ponto. O primeiro é sempre a consagração ao Espírito Santo e o segundo ponto é a formação propriamente dita. E para fundamentar bem o que eu quero passar para vocês nesta formação, nós vamos partir de 4 textos da Sagrada Escritura. Para dizer para vocês como é importantíssima a oração do abandono. A oração do abandono, ou o espírito de abandono, é fundamentado, é calcado sobre a virtude da confiança. Se nós não temos uma confiança grande na providência de Deus, na sabedoria de Deus, nós não vamos ser capazes de falar com coerência e com sinceridade o que esta oração do abandono fala. Eu me entrego, né? Faze de mim o que tu quiseres. Puxa, para eu falar uma coisa dessa para Deus, eu preciso ter muita confiança que tudo que Deus quiser ou permitir na minha vida é fruto do seu amor. É fruto da sua providência e da sua sabedoria. É aquilo que ele sabe que me convém. Quem não tem esta convicção não vai. Pode até ser que fale a oração, mas da boca para fora. E vai merecer de Deus aquela queixa que ele fazia ao profeta Isaías. Este povo está rezando, mas só de boca. O coração está muito longe de mim. Isto é, o que eles falam para mim não corresponde ao que eles pretendem viver ou querem viver. Então nós vamos partir do Evangelho de João. Capítulo 2 é aquela passagem das bodas de Caná. Gostaria muito que você, querido fraterno, tivesse nas mãos, sempre nas nossas formações, a Sagrada Escritura, o Catecismo, a Instrução 24, porque vez por outra eu vou usar esse material, que é como se fosse a nossa literatura básica. Sem ela, nada feito. Vamos lá, então, na introdução, no comecinho da narrativa de João sobre as bodas de Caná. No terceiro dia, João capítulo 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. E Jesus lhe respondeu: mulher, para que me dizes isto? A minha hora ainda não chegou. Nós temos aqui um exemplo e uma exortação indireta que Nossa Senhora faz para nós, como que nos ensinando de que maneira nós temos que nos dirigir a Jesus. Vocês prestem atenção, como Nossa Senhora foi simples,
como ela foi totalmente confiante. Ela fez uma oração cristã verdadeiramente. Vocês se lembram? Quando Jesus, no Sermão da Montanha, num dos capítulos lá, ele diz assim: quando vocês rezarem, não multipliquem as palavras, porque são os pagãos que rezam desse jeito. E quantas vezes, no nosso ambiente de igreja, nos nossos ambientes de intercessão, nos nossos ambientes de grupos de oração, nossa, parece que é um concurso para ver quem reza mais espichado do que o outro. Como se na multiplicação de palavras estivesse a força da nossa oração. Nossa Senhora foi muito simples. O que ela fez? Como é que ela rezou? Primeiro, ela era uma mulher atenta à realidade, como eu e você precisamos ser. Precisamos ser pessoas antenadas com a realidade que nos cerca. Como é que nós vamos interceder pelas necessidades do mundo, pelas necessidades da nova aliança, pelas necessidades da fraternidade, se eu não tomo conhecimento das coisas que estão acontecendo? Eu sou uma cidadã, não só da Jerusalém celeste, mas da Jerusalém terrestre. Eu sou uma cidadã do mundo. Preciso sim estar inteirada das coisas que fazem parte da vida social humana. Nossa Senhora estava lá, num casamento. Percebeu a falta do vinho. Como se hoje, num aniversário, num encontro de amigos, num churrasco, sei lá no quê, faltasse Coca-Cola. Que vexame, não tivesse refrigerante, nem suco, nem nada. Água, pura água. Que vergonha. Muito mais vergonhoso seria se naquele casamento realmente o vinho viesse a faltar. E Nossa Senhora, sempre atenta, uma mulher muito engajada, percebeu que ia haver um vexame muito grande. Chegou perto do filho e disse o quê para o seu filho? Meu Deus do céu, olha que vexame, olha que barbaridade que vai acontecer agora. Acabou a festa. Meu filho, acabou a festa. Manda os seus discípulos ir embora, porque eles bebem demais. Aí que não vai sobrar para ninguém mesmo. Não foi assim que Nossa Senhora fez. Como é que ela fez? Apresentou a Jesus a dificuldade que ela percebeu naquela festa, nos donos da festa. E apenas disse para Jesus: meu filho, eles não têm mais vinho. Apresentar a Jesus as nossas necessidades, as nossas preocupações. Se nós somos filhos de Nossa Senhora, e somos, se nós somos devotos de Nossa Senhora, a maior prova da nossa devoção a Nossa Senhora é imitá-la. Não é tanto ficar rezando milhões de terços, não sei quantas ave-marias, não. Não estou desprezando nem terço, nem as 1000 ave-marias, nada disso. Só estou dizendo que se isto tudo não vier acompanhado por um desejo, uma intenção interior de sermos, termos em Nossa Senhora um modelo de pessoa totalmente consagrada a Deus em tudo, principalmente neste momento de oração. É o nosso assunto deste vídeo, desta formação. Nós não seremos, não, devotos de Nossa Senhora. Eles não têm vinho. E olha que a resposta que Jesus deu para ela, será que ela entendeu? A minha hora não chegou.
Não era o caso de ela perguntar, ora, que negócio é esse de hora? O que é isso? Mas Jesus, a minha hora ainda não chegou. Mas este tipo de oração agradou tanto o coração de Jesus que ele antecipou a sua hora de se manifestar como o novo, o vinho novo, que jorra sem acabar, que não deixa a festa da nossa vida murchar. Entenderam? Portanto, eu penso que a oração que mais atinge o coração de Deus é a oração da confiança, baseada na confiança, como foi com Nossa Senhora. Jesus ensina a rezar assim. Jesus ensina a rezar com confiança. Convido de novo vocês a pegarem agora o Evangelho de São Mateus, no capítulo 6. Foi o assunto do Evangelho da missa, de uma das missas da semana passada. Mateus 6, vamos começar do versículo 7. Quando orardes, não useis de muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais. Olha que beleza, gente. É um coração que sabe que Deus conhece tudo de mim, que Deus sabe os apertos que eu passo. Não sejais como eles, como os pagãos, porque o vosso Pai sabe do que precisais, antes de vós o pedirdes. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e agora, seja feita a tua vontade como no céu, assim na terra. Este pedido do Pai Nosso, de que a vontade de Deus seja feita na terra, da mesma forma que é feita no céu, isto é, da maneira mais perfeita possível, para mim é o coração do Pai Nosso. Por quê? Porque não há nada que agrade mais a Deus do que uma pessoa que tenha como programa de vida a paixão por fazer a vontade de Deus. Gente, neste ponto, sobre esse ponto de vista, eu quero ler aqui para vocês alguma coisa que Santa Teresa de Ávila, nossa patrona da fraternidade, escreveu no livro da vida, uma autobiografia, no capítulo 8, no parágrafo 8, ela diz assim, olhem que maravilhosa: não há maior dano, prejuízo para os que servem a Deus e o querem servir do que deixar de rezar. É uma incoerência nós querermos servir a Deus, dar a nossa carne para a vida do mundo, mas acharmos que não precisamos rezar, quando até Jesus Cristo precisou rezar para escolher seus discípulos, seus apóstolos. Jesus orou muitas vezes. Se nós queremos servir a Deus, a primeira providência que nós temos que fazer
é colocar a oração como o ponto principal da nossa vida. Por quê? Vamos recapitular os vídeos anteriores. A fraternidade é a geração daqueles que buscam a face de Deus, que buscam a Deus. Mas busca de que maneira? Maneira mais privilegiada, de onde se entra, para onde se entra, com todas as contaminações do mundo e se sai com a purificação da alma e do coração, porque você entrou em contato com o divino, você entrou em contato com a pureza de Deus. E aí sim, lá no mundão, você vai espalhar a graça que Deus lhe concedeu naquele momento da sua oração. Então, voltando a Santa Teresa, não há maior dano para os que servem a Deus e o querem servir do que deixar de rezar. Mas por que o primeiro prejudicado, a primeira prejudicada sou eu, que quero servir a Deus, mas não quero rezar? Sabem por quê? Porque o seu serviço vai ser fundamentado na sua força. E como você não é forte, você é humano, você é fraco, e o trabalho, o serviço de Deus é desgastante, é exigente, você vai logo, você vai se cansar. Você vai chutar o pau da barraca, você vai derramar o leite, você vai falar, não dou conta. Não dá conta, mas poderia dar. Não dá conta por quê? Porque você não colocou o seu ponto de partida para tudo na sua vida na oração. Quem está dizendo isso é Santa Teresa. E mais, 2 capítulos antes, no mesmo livro da vida, no capítulo 6, em 2 parágrafos, o 4 e o 5, Santa Teresa escreve assim, no finzinho do número 4. É um testemunho. Ela diz assim: eu desejava saúde para melhor servir a Deus. Você já devem ter ouvido isso, né? Eu mesma já falei, puxa, Jesus, dá um jeitinho no meu joelho e no meu pé para eu poder servir melhor a você. Olha aí, eu me encontrei aqui em Santa Teresa. Vocês acreditam? Sabe por quê, gente? Porque nós somos farinha do mesmo saco. É isso. Essa frase dela, eu desejava saúde para melhor servi-lo, está no finzinho do número 4. Ela dizia que recorreu à oração para pedir isso. Mas ela testemunha no parágrafo seguinte: embora eu suportasse os sofrimentos com muita alegria, olha bem, não tem tudo a ver conosco? Qual é a base da nossa espiritualidade? Alegrar-se no sofrimento, completando na minha carne o que falta a paixão de Cristo por seu corpo, que é a igreja. Nunca se esqueçam deste versículo de Colossenses 1:24. É o fundamento da nossa espiritualidade. E Santa Teresa diz, gente, eu sou apaixonada por Deus, misericórdia, como nós somos privilegiados, muito privilegiados. Embora, diz Santa Teresa, embora eu suportasse os sofrimentos com muita alegria, eu ainda desejava saúde. Eu vi nessa frase de Santa Teresa uma secreta maneira dela querer ensinar para nós, para suas filhas e para nós hoje, que ela não tinha ainda aquele espírito de total abandono em Deus. E por isso ela ainda tinha um desejo
de querer a saúde. Eu ainda desejava a saúde. E aí vem o ensinamento dela. Um dos nossos enganos é não nos submetermos por inteiro ao que o Senhor faz, pois Ele sabe melhor do que nós o que nos convém. Mas, gente, mas não é para nós vivermos com o nosso coração cheio da paz e da alegria do ressuscitado, porque é a experiência mais magnífica que nós estamos fazendo, gente. É de nos sentirmos confirmados naquilo que nós projetamos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós exortamos, naquilo que nós procuramos viver. Portanto, o coração do Pai Nosso, voltando, o coração do Pai Nosso, para mim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas Jesus não só ensinou a rezar, Jesus rezava. Jesus pedia. Jesus rezava com espírito de abandono. Em 2 textos do Evangelho, nós podemos ver isso. Certamente já passou pela sua cabeça o primeiro texto. Vamos lá em Mateus, capítulo 26, nos versículos de 36 a 39. Vamos, Mateus, capítulo 26, a partir do 36. Jesus está rezando no Getsêmani, no jardim do Getsêmani. E Mateus registra da seguinte forma: Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsêmani e disse aos discípulos: sentai-vos enquanto eu vou orar ali. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: sinto uma tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele foi um pouco mais adiante, caiu com o rosto por terra e orou: meu Pai, se for possível, que este cálice passe de mim. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Essa mesma frase Jesus repetiu por mais 2 vezes. No versículo 42, Jesus afastou-se pela 2ª vez e orou: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. E no versículo 44, deixando-os, afastou-se e orou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Quais palavras? Aquelas que nós já dissemos. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não se faça como eu quero, mas como tu queres, Pai. Gente, uma oração dessa só pode partir de um coração totalmente entregue nas mãos de Deus. Alguém que não tem medo de Deus. O nosso problema de falta de confiança, eu acho que se fundamenta em 2 realidades. Primeiro, o nosso apego a nós mesmos. E, em segundo lugar, a nossa falta de confiança no amor incondicional que o Pai tem por nós. Por falar em apego,
quero agora citar o catecismo, no ponto 27, 25. Como é que diz o catecismo? É claro que eu puxei aqui a frase que mais me interessou, mas o ponto é magnífico. Ensina assim a nossa igreja: a oração é um combate. Vou repetir: a oração é uma luta. Em muitas ocasiões, em muitas fases da nossa vida, nós vamos ter muita dificuldade para rezar. Nós vamos ser muito atacados pelas distrações, pela nossa própria fraqueza humana, de preguiça, de como é que eu vou falar? De rejeição. Meu Deus, como é chato rezar. Estou cansada de rezar. Será que eu preciso ser tão fiel assim? Tentações. O demônio sabe quanto é fácil para ele derrubar uma pessoa que não reza. Está no papo. Onde que ela vai buscar força? E como ele treme diante de uma pessoa que se fortalece em Deus naquele momento em que ela está ali na intimidade com o Senhor, aurindo força, inteligência para entender as coisas de Deus, as coisas do mundo, as coisas do capeta, as coisas do ser humano, aurindo a sabedoria do Espírito Santo. Então, a igreja reconhece que não é fácil rezar, não. E não é sempre que nós estamos dispostos a rezar. Não é sempre que nós estamos assim, gostando da oração. Não, é um combate. Mas contra quem a oração é um combate? Contra quem nós temos que combater para salvar a nossa oração intensiva? Contra nós mesmos. Por exemplo, um temperamento hiperativo, um temperamento agitado, um temperamento prático, misericórdia, deve ser um transtorno rezar. Porque a sensação que se tem é que se está perdendo tempo. Olha que tentação horrorosa. Então, há uma forma de você ser ativa. É você mergulhar em Deus. Ali você canaliza todas as forças da sua hiperatividade com a finalidade de se deixar possuir pelo Espírito Santo. E aí você vai ver no que vai dar o seu fazer as coisas para Deus. Vai ser ninguém vai segurar. Porque Deus é Ele que vai operar em você o querer e o fazer. O querer e o realizar. Já não é mais com a força da sua hiperatividade, que vai te estressar, mas será com a força que vem do alto, a força do Espírito Santo. Então nós temos que rezar. E aqueles que são indolentes? Outro tipo de temperamento. Aqueles temperamentos amorfos, não tem forma. Abúlicos. Não sei. Você não. Tem jeito? Tem. Todos os temperamentos têm suas fraquezas, seus limites, seus vícios, mas tem também as suas riquezas, as suas potencialidades, todos os temperamentos. E se eu sou nheco para as coisas de Deus, sou meia boca para Deus, Deus pode possuir o meu temperamento e canalizar o meu tipo de temperamento para o tipo de obra que Ele quer. E a minha oração, então, vai deslanchar. Mas eu tenho que combater. Sim, a minha maneira de ser. E aguentar firme, gente.
As primeiras batalhas é que são sangrentas. Outro dia eu escutei um fisioterapeuta dizer assim, que se uma pessoa conseguir, durante 15 dias, em seguida, fazer os exercícios que precisam ser feitos, por exemplo, correr, andar de bicicleta, sei lá, o que ele precisa fazer, se ele conseguir ser persistente nos 15 primeiros dias, o que vai acontecer com essa pessoa? Primeiro, ela vai ter que vencer a sua preguiça. Mas se ela vencer, o próprio físico da pessoa, no dia em que ela não quiser fazer, vai pedir para ela, me ponha em exercício. E ele não vai conseguir não fazer, vai fazer. Então nós precisamos vencer as primeiras batalhas, gente. Nós não podemos, porque leva um tiro no dedão, eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Vamos, se force. Contra nós mesmos, essa luta, mas contra também os embustes, os enganos, as seduções, as astúcias do tentador. Quando coloca no nosso ouvido, quando sugere para nós, mas o que vale a oração se você não vive a caridade? Vai fazer ato de caridade. É isso que agrada a Deus. E você deixa a oração para fazer atos de caridade. Claro, gente, que a caridade está acima de tudo. Porém, é preciso que eu, honestamente, distinga se isso não seria uma tentação do tentador. Por quê? Eu posso me perguntar, tal pessoa está precisando de mim? Sim, está precisando de mim. Mas esse bem que ela precisa de mim, esse favor, ela pode esperar? Pode. Reze. Depois você vai. Eu gosto sempre de lembrar uma passagem de São João Paulo II. Ele entrava na capela às 5 horas da manhã, rezava umas 3 horas antes da missa. O Papa, né? Que quase não tem nada para fazer. Não é tão importante, né? Rezava. E estava ele lá em oração, quando alguém chegou perto dele, se ajoelhou, santidade. Lá fora está uma pessoa que tem uma coisa muito importante para dizer para o senhor, e urgente. Eu já vou. O cara saiu e o Papa continuou rezando. Dali uma meia hora, entra de novo o secretário. Santidade. Eu acho que, sabe, lá fora, o cara disse que é muito urgente, muito importante. É muito importante? Sim, senhor. E urgente? Sim, senhor. Então eu vou precisar ficar mais tempo. Vocês entenderam? Quanto maior for a sua responsabilidade, meus queridos, e olha que sobre os ombros dos fraternos está a responsabilidade da condução da nossa comunidade. É muita responsabilidade. Não é só condução da comunidade. É a guarda do patrimônio espiritual que Deus confiou à nossa guarda. A nós. Para levar isso ao mundo, porque o mundo precisa do nosso carisma vivido. Precisa da nossa espiritualidade vivida. Precisa da nossa missão vivida e acolhida. É uma baita de uma responsabilidade, gente. Por isso, a nossa necessidade de rezarmos. Jesus costumava rezar. Demos o exemplo.
de como agrada o coração de Deus. Seja, Senhor, aqui está a minha necessidade. Como Jesus rezou, como ele aprendeu da mãe dele. Apresentou a sua dificuldade. Senhor, eu tenho que beber esse cálice do qual tantas vezes eu alertei os meus discípulos. Vocês vão ser capazes de beber o cálice que eu vou beber? Não foi assim que ele perguntou? Quantas vezes ele tentou preparar os seus discípulos para essa hora? E agora chegou a hora, né? E Jesus fala, Senhor, está aqui a minha situação. Estou tremendo de medo, estou suando sangue de medo, de pavor deste momento em que eu devo beber o cálice. Se você quiser, afaste de mim esta hora. Mas logo Jesus retoma as rédeas e diz, não, Pai, não se faça como eu quero. Que a sua vontade prevaleça sobre a minha. Um outro momento em que Jesus rezou, com um modelo de oração de abandono, está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 44. 23, 44. Foi exatamente, agora Jesus já está na cruz, agonizando. Já era mais ou menos meio-dia. E uma escuridão cobriu toda a terra, até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. Gente, essa expressão, o sol parou de brilhar. Pessoas muito provadas pelo Senhor experimentaram esta escuridão espiritual. Uma delas, a beata Madre Teresa de Calcutá. Eu recomendo a todos vocês, meus queridos fraternos, a leitura atenta. Não tenham pressa de devorar livros, de devorar a palavra de Deus assim, quanto mais você vai ficar empanturrado e não vai adiantar nada. Mas pequenos bocados, breves trechinhos, bem mastigados, se transformam naquilo que eu acabei de ler. Então, recomendo a vocês a leitura do livro baseado no Diário Espiritual da Beata Madre Teresa de Calcutá, Vem Ser Minha Luz. Maravilhoso. Maravilhoso. Vocês vão ver o que é uma pessoa que passou 50 anos nessa situação. O sol parou de brilhar para ela. Deus se ocultou. E ela tinha dúvidas até da existência de Deus. Vocês acreditam? A Madre Teresa? Pois é. Só que é a Santa Madre Teresa, né, gente? Por quê? Porque se manteve firme naquele propósito. Eu vi quanto a Beata Madre Teresa rezava. Vi com meus olhos. 3 dias que ela passou na nossa casa provincial, quando eu era religiosa das Marcelinas, acabava a missa e ela ficava 2 horas na capela com as suas irmãs, rezando, 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 depois que iam tomar café. Eu a surpreendi no quarto onde ela ficou hospedada. Tinha que levar um recado da irmã da recepção, que os repórteres estavam lá embaixo para esperar uma entrevista com ela. E quando a secretária abriu a porta do quarto, lá estava a Madre Teresa, de joelhos no chão, sobre os calcanhares, com um terço grande na mão, rezando e ditando para a secretária a conferência que ela ia fazer junto ao Lions, no Anhembi, em São Paulo. Como que ela preparava o seu discurso?
pesquisando livros de teólogos. Não. Lendo jornais para dar uma mensagem bem em cima da atualidade. Não. Rezando. Rezando. Vamos para frente. O véu do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Foi a última palavra de Jesus para o Pai. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Rezou do jeito que ele ensinou. Poucas palavras, sinceras e abandonadas. Pai, eu não tenho mais nada para fazer. Não tenho mais palavras com que pedir, que eu estou sofrendo. Afasta de mim esse cálice. Não tenho mais palavras, Pai. Então só me resta me entregar. Quantas vezes nós somos exortados a fazer a mesma coisa? Nós não conseguimos parar de pedir. E tá bom, você tem que pedir mesmo. Mas, olha aqui, chega uma hora que o desconfiômetro tem que funcionar. Pai, entrego nas tuas mãos. Você sabe o que mais me convém, como dizia aqui a Santa Teresa. Um dos nossos enganos é não nos submetermos por inteiro ao que o Senhor faz, pois Ele sabe melhor do que nós o que nos convém. Vocês estão lembrados daquela palavra de São Paulo, se não me engano, aos Romanos, quando ele fala: nós não sabemos rezar como convém. Nós não sabemos. Por quê? Porque nós nem sabemos como pedir, nem o que pedir. Porque quem sabe mesmo daquilo que eu preciso é só Deus. Então, vamos voltar à oração do abandono. Essa oração que sabe dizer para Deus, que sabe somente apresentar a Deus a nossa dificuldade, os nossos problemas, com confiança, espírito de abandono, de entrega, sabendo que temos um combate do nosso eu e do nosso inimigo contra nós mesmos, que tudo faz para desviar o homem da oração, isto é, da união com o seu Deus. Se nós somos fracos e somos convencidos disso, a nossa força só pode vir de Deus. E aonde é que eu vou aurir a força de Deus? Se não neste momento de oração intensiva, esse tempo privilegiado que eu dedico a Deus. Eu dou chance para Deus abrir o coração dele para mim. Então é muito importante levarmos em conta uma palavrinha que dói. E como dói? O desapego de nós. O desapego de nós mesmos. Não estou falando desapego de coisas, porque se nós somos apegados a coisas, se nós somos apegados a pessoas, se somos apegados à casa, somos apegados à mobília, somos apegados ao tudo que nos cerca, se nós somos apegados assim, esses todos apegos têm uma raiz principal. Eu não quero que o meu eu sofra. Eu não quero abrir mão das coisas que eu julgo ser importantes para mim. Então, eu preciso abrir mão dos meus desejos, das minhas necessidades, da minha lógica
da minha vontade. E a pergunta: como é que eu faço isso, amar? Como eu faço isso? Nós temos dois momentos importantes de oração. Quando você pergunta para uma pessoa, você reza? Todo mundo vai falar que reza. Até o pagão. Eu rezo. Cada um para o seu Deus. Eu rezo. Então me explique, que jeito que você reza? É uma pessoa... eu rezo em todos os lugares. Quando eu estou dirigindo, quando eu estou cozinhando, quando eu estou lavando, quando eu estou passando, quando eu estou no trânsito, eu estou sempre rezando. Que bom. Mas é aquele momento especial, aquele momento daquela oração de escuta de Deus. Escuta de Deus. Você tem? Mas precisa disso? Nossa, eu rezo o dia inteiro. Você reza o dia inteiro desse jeito que você falou. Mas e aquele momentinho? Olha, um casamento vai pro brejo. Vocês imaginam se o marido ou a esposa, um falasse assim pro outro: bem, olha aqui, nós não precisamos ter aquele momento nosso, só nosso. Não, nós vamos assim... Um lembra do outro, sabe? No caminho, enquanto eu estou lavando, passando, limpando. Você pensa em mim, eu penso no você. E tá bom, não precisa daquele outro momento. Não? Será que não? Vocês acham que vai para frente um negócio desse? Um pai ou uma mãe com relação a seus filhos? E os filhos com relação aos pais? Nós não precisamos sentar com o nosso pai e com nossa mãe, não. Nem eu e minha esposa sentar com nossos filhos. Nós estamos pensando neles o dia inteiro. Nós estamos trabalhando, estamos ralando a nossa vida só em função deles. Ainda tem que sentar e conversar e saber o que eles estão vivendo, o que eles estão passando. Estão percebendo? Por que com Deus é diferente, gente? Muito mais com Deus. Nós precisamos ter, então, agora, a oração intensa. A outra, aquela que eu faço no meu dia a dia, na correria da vida, graças a Deus que eu faço, mas ela precisa ser o transbordamento daquilo que eu auri no momento intenso da minha oração. Sem isso, não se aventure a querer ser um consagrado na fraternidade. Desista agora, meus queridos. Por questão de honestidade, por questão de transparência de vida. Desista agora. Não se engane. Não me engane também. Nem engane a Deus. Pior ainda. Mas a Ele você não engana. Você pode me enganar? Você pode enganar você? Mas Deus está vendo tudo. E por falar em Deus vendo tudo, como é que nós poderíamos, a pergunta que eu tinha feito há poucos minutos, né? Como é que eu vou fazer esse exercício de desapego de mim? Por muito tempo, eu fiz alguns cursos sobre oração. E as pessoas que conduziam esses cursos para ensinar a gente a rezar, todas elas começavam assim. Vamos esvaziar a nossa mente, o nosso coração. Ainda mandava a gente balançar, né? Vamos fazer um relaxamento, não é isso, Rodrigo? Quantas vezes as pessoas, né? As técnicas de relaxamento para você entrar em contato com Deus. Eu digo para vocês, nunca consegui me esvaziar de nada. Nunca. Então, deixa sua mente como uma folha em branco. Imagina que eu vou deixar minha folha em branco. Não conseguia. Então, aprendi uma coisa. Ao invés de eu me desfazer das coisas que estão lá dentro do meu coração, eu resolvi trazer tudo para a oração. Colocar tudo assim
Senhor, olha bem do que meu coração está cheio neste momento. E deixei meus pensamentos virem à tona, meus sentimentos, minhas raivas, minhas aflições, meus desejos, meus questionamentos, minhas dúvidas, minhas inseguranças, as situações que eu estava vivendo, dificuldade de relacionamento, alguns sentimentos que eu até escrevi aqui, suspeitas, remorsos, pecados, preocupações materiais, familiares, pessoais, profissionais, brigas, discussões, traições, mas também coloco diante de Deus as conquistas, as vitórias, as alegrias, as experiências felizes, né? As esperanças, o projeto para o futuro, todas aquelas situações nas quais, no decorrer do dia, são objeto das minhas orações extensivas. Eu lembro que eu tenho que rezar por fulano, eu tenho que tomar essa decisão, eu tenho que preparar esta pregação, tarará, tarará. Tudo isto eu preciso trazer ao nível da consciência diante de Deus. Enfim, tudo aquilo que estiver ocupando a minha atenção, chamando a minha atenção. De olhos fechados, silenciosamente, ir colocando debaixo do olhar misericordioso, amoroso, compreensivo, sábio, providente de Deus, que é meu Pai, aquele que cuida de mim, que sabe o que mais me convém. Eu tenho que permitir isso a Deus, que Deus pouse o seu olhar sobre toda esta minha realidade que me perturba, que me tumultua interiormente e ir me acalmando. Porque Deus é paz, gente. Deus é calma. Deus é tranquilidade. Deus é equilíbrio. E quando o olhar de Deus vai tocando essas realidades, eu vou me desestressando e vou me tornando, então, capaz de ouvir o que Deus tem para dizer para mim. Por quê? Porque Ele sabe tudo de mim. Lembro daquela frase tão maravilhosa que Pedro fala para Jesus, que eu acho um ponto alto do Evangelho. Senhor, Tu sabes tudo de mim. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu sou uma porcaria, Senhor. Tu sabes que eu sou essa lata de lixo. Mas Tu sabes que eu te quero. Nada está oculto a Deus. Salmo 139. Nada está oculto a Deus. Ele conhece as fibras mais ocultas do nosso ser. Portanto, nós não temos como não viver a oração do abandono, que, se Deus quiser, eu vou comentar parte por parte. Fazendo barulhinho, né? Mas é porque eu estou com a folhinha aqui. Deus conhece o que eu não sei. Nem conheço. Deus sabe que tem coisas que eu nem ouso pedir, como diz a nossa oração. Tem coisas que eu não consigo pedir a Deus. Por exemplo, faze de mim o que tu quiser. Eu não conheço, eu não consigo fazer isso. Não consigo falar isso para Deus, sinceramente. Da boca para fora, tudo bem, mas eu quero falar de coração. Não, você retifica a sua intenção e fala, Senhor, você sabe da minha dificuldade de falar isso. Mas eu quero ser capaz, um dia, de falar da boca para dentro. E muitas vezes eu me encontro com coisas que eu não quero entregar para Deus. E falo isso para Ele.
Vamos então ao nosso terceiro ponto. Nosso terceiro ponto é o compromisso da semana. A formadora vai passar isso para vocês, mas eu vou falar aqui rapidamente. Primeiro ponto do seu compromisso nesta semana é: antes da oração litúrgica, do ofício das leituras e das leituras da palavra de Deus, da missa, cada fraterno vai colocar diante do Senhor tudo aquilo de que seu coração, sua mente e seus pensamentos estão cheios, conforme eu expliquei para vocês. Depois, uma vez que o seu coração, a sua mente estão tranquilizados, então você vai abrir a sua liturgia das horas e vai rezando, prestando muita atenção sobre alguma palavra, algum versículo que toca o seu coração, chama a sua atenção de um modo diferente e faz lá com o seu lápis, a sua caneta, um sinalzinho. E vai até o fim do ofício das leituras. Quando terminar este ofício, então agora começa o seu momento de intimidade com Deus. Você vai conversar com o Senhor. Volta lá naquela primeira palavra que você sublinhou. Senhor, esta palavra que você está dizendo me fez lembrar que ela pode estar se referindo àquilo que está dentro do meu coração e revela para mim o que eu devo fazer, como eu devo fazer ou não fazer. Percebem? É Deus que fala com você, provoca uma conversa com você e você simplesmente vai responder para ele. Depois, você vai terminar com um agradecimento e um louvor a Deus. Pelo fato de você ter escutado o Senhor. Gente, é uma graça incomparável. Quando você escuta o seu Pai falando para você, é aqui o caminho. Você vai anotar os detalhes da sua experiência de Deus. Todos os dias uma frasezinha, por exemplo, hoje o Senhor me respondeu sobre tal assunto com esta palavra. Põe a data. É isso que você vai levar para a partilha na semana que vem. Olha, gente, tal dia Deus falou uma coisa comigo que eu não tinha solução. Se você puder contar o que é essa coisa e qual foi a palavra que foi a luz para você, faça isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gostaria muito de receber de vocês um feedback, um retorno. Está bom? Não está bom? O que podemos melhorar? Qual é a sugestão que vocês estão dando? Tá bem? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.